Todos os dias você tem uma nova oportunidade de se aproximar de Deus. Deixe Ele inspirar suas manhãs para buscar a direção correta. Isso é, começando seu dia com Deus. Começamos. Muito bom dia, querido amigo, irmão. Hoje, terça-feira, dia 12 de agosto do ano de 2025. Um dia frio. Eu estou aqui hoje com alegria no meu coração. Quero te desejar as boas-vindas em uma semana maravilhosa, abençoada por Deus, que na verdade são todas as semanas e todos os dias que o Senhor, Ele nos concede para ter mais uma oportunidade na sua presença. Hoje eu quero colocar como tema o Deus de surpresas. E Ele nos surpreende, e isso ecoa ao longo de toda a história bíblica, se nós formos olhar, revelando que Deus é um Pai que transcende as nossas expectativas, Ele supera todas elas, porque Ele age de forma que foge da nossa lógica e da nossa compreensão humana, não é verdade? Ele não é um Deus que nós conseguimos prever o que Ele irá fazer, muito pelo contrário, Ele é um Deus dinâmico que intervém na nossa história de forma sempre surpreendente, muitas vezes e quase sempre, no momento que nós já não mais esperamos. E é justamente quando Deus ele age com a sua fidelidade, quando Deus ele entra no meio da nossa adversidade, quando nós pensamos que tudo está perdido. Deus ele se manifesta com um plano que ninguém poderia ter imaginado. Pensamos que a solução virá pela esquerda, ele manda pelo alto. Pensamos que virá pelo alto, ela vem pela direita. E Deus ele sempre está na contramão daquilo que o ser humano acha. Ele age de uma forma que nós nunca imaginamos. E um exemplo tocante disso na Bíblia é a história de Abraão, não é? E Sara, um casal de idosos que, quando em Gênesis, no capítulo 18, 14, o Senhor promete a Abraão que lhe daria um filho. E ele ainda pergunta, acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? E ele mesmo faz a surpresa, né? E a surpresa vem em Gênesis 21, 2. Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos, dá à luz a Isaac. Nós podemos, nos dias de hoje, olhar para a história desse casal e ver a fidelidade de Deus e que ela não se limita às nossas situações financeiras, biológicas, sentimentais, circunstanciais. Deus vai entrando e vai trabalhando de uma forma, e eu estive conversando com uma pessoa, recebi uma mensagem que disse, olha, me pegou de surpresa e eu fiquei literalmente impactado em todas as áreas. E eu trouxe essa mensagem aqui hoje justamente, eu sei que essa pessoa irá me ouvir, e que Deus, Ele mexe justamente no impossível. É justamente onde as nossas mãos não alcançam, onde o nosso sentimento ele não vai mais. Sabe, aqueles momentos em que parece que até as lágrimas acabam e não saem mais dos olhos, você sente que o seu interior está chorando. E você olha para um lado, e você olha para o outro, e você olha para frente, para cima, para trás. Não tem saída. E aí Deus chega e nos surpreende de uma forma que nós nem imaginamos ou pensamos. Mais uma vez eu digo, Deus não se limita às nossas condições, sejam elas de qual área for. Da mesma forma, a vida de José foi uma sucessão de surpresas que o Senhor lhe fez. Vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele poderia ter entrado em desespero. Ele estava em uma situação
que ele viu a providência de Deus através de pessoas que passavam naquele lugar próximo ao calabouço que ele foi julgado, a um poço que ele foi atirado. A mentira para o pai, dizendo que uma besta do deserto havia lhe comido, mostraram até um pedaço da túnica de cores suja de sangue, para fazer o pai chorar, porque um animal tinha matado o filho. Mas na verdade, na cabeça dos irmãos era a morte, e na cabeça de Deus era apenas uma ferramenta para o começo de uma história incrível. E esse rapaz, a sua declaração em Gênesis, no capítulo 50, 20, é um resumo poderoso dessa surpresa de Deus, quando ele fala para os seus irmãos: vós intentastes mal contra mim, porém Deus transformou o mal em bem. Nós não podemos desanimar, porque às vezes as pessoas que acham que o mal está atingindo a nossa vida, Deus está usando este mal para pavimentar a estrada que nos levará à vitória. As pessoas que planejam o nosso mal, Deus transforma em instrumento de salvação. Nós vivemos embaixo de uma graça inesperada, de um amor incondicional. O Deus que nos surpreende também é o Deus que estende a sua graça, e ele se manifesta para aqueles que o mundo rejeita, para aqueles que a história lhe machuca, para as pessoas que estão dizendo: está doendo, mas não saem da sua presença. Esse Deus de surpresas é para essas pessoas, para os que não se encaixam nos padrões de religião, nos padrões sociais. Zaqueu era um homem pequeno, era um homem que a sociedade olhava ele com olhos de maldade, porque ele era um cobrador de impostos, e Jesus chega e diz assim: Mateus, eu quero entrar na sua casa. O Deus de surpresas quer surpreender a sua vida hoje através desta palavra, essa graça inesperada que se manifestou na cruz de Cristo, a crucificação que para os discípulos parecia o fim das esperanças, dizendo: aquele que dizia que era a solução para todas as coisas agora está morto. E de repente o Senhor cumpre aquilo que o profeta Isaías já havia dito, aquilo que ele mesmo disse, que ele desceria, provaria o cálice da morte, mas venceria a morte. E a crucificação, nesse inteirinho em que os discípulos achavam que era o fim, na verdade foi o clímax, foi o ponto alto do plano de Deus para a salvação da humanidade, porque a morte foi superada pela ressurreição. Me desculpem, meus irmãos, eu me emociono com a palavra como essa, porque as coisas que às vezes tocam a nossa vida e que nos apertam contra a parede, nós vemos Deus trabalhando a nosso favor. E o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 5, versículo 8, da seguinte forma: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo ainda pecadores. Então esta surpresa não é apenas que Jesus morreu por nós, mas que Ele fez enquanto nós ainda éramos seus inimigos, porque quando nós não aceitamos a Cristo, quando nós pecamos, nós o crucificamos o tempo todo. E Deus continua a nos surpreender ainda nos dias de hoje. Eu sou prova disso. E Ele nos surpreende com a resposta de uma oração. Ele nos surpreende com a paz no meio de problemas que parecem uma tempestade. Ele nos surpreende com provisões no momento da escassez. A chave para experimentar essa surpresa de Deus, na verdade, é a fé. E eu preciso confiar, assim como Abraão, como Sara confiou, como José
confiou, porque nada é impossível para Deus. O salmista, ele nos convida no Salmos 40, versículo 5, dizendo: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem feito e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que possa se comparar a ti. O salmista dizendo a Deus: se eu quisesse contar e falar deles, são mais do que podem se contar. Vocês podem ver que Deus, Ele nos convida o tempo todo, biblicamente, a viver uma vida de expectativas e não de previsibilidade. Ele convida a viver uma vida de fé e não de vista. É justamente eu vivo por fé e não por vista. Eu não preciso ver para crer, eu preciso acreditar para receber. E eu oro por você nesta manhã, para que Deus te surpreenda, para que a tua vida seja repleta da presença de Deus, chegando com cura na hora que você está enfermo, com portas abertas quando tudo está fechado, refazendo tudo aquilo que está em pedaços, reconstruindo um coração que está estilhaçado, e você verá o quanto Deus te ama e trabalha por você. Oramos. Senhor Jesus, nesta manhã, Pai, mais uma vez eu estou na Tua presença e te agradeço por esta oportunidade. E quero, Pai, apresentar a vida de todas as pessoas que oram comigo e que acompanham este canal. Pai, porque eu sei que da mesma forma que o Senhor tem me surpreendido, tem me sustentado, Pai, que o Senhor tem estendido as Tuas mãos nos momentos de maior dor, no momento de maior necessidade, Pai. E às vezes a Tua graça, ela não vem da forma que queremos, da forma que o ser humano pensa. Porque às vezes, ó Deus, o povo do deserto pensava em uma picanha e o Senhor mandava o maná. Mas quando o Senhor manda o maná, Senhor, o Senhor supre até mesmo a vontade da pessoa, porque o maná passa a ter o sabor da picanha. Deus, o Senhor é um Deus que nos surpreende a todo tempo, que seca as nossas lágrimas, que nos levanta da queda e que abre portas aonde não existe, Pai. E quando nós caminhamos pela fé, Senhor, nós vemos diante de nós surgirem caminho firme, estrada, onde não há nada. E nós trocamos os passos pela fé, porque sabemos, Deus, que caminhar é conosco, mas colocar o caminho é contigo. Eu te louvo, meu Pai. Eu te agradeço por todas as bênçãos, pelo ar que o Senhor tem dado, pela saúde, Deus, de conseguir me colocar de pé, de caminhar e de respirar. Eu te agradeço mesmo no meio da dor, porque nela eu aprendo que o Senhor é o Deus que dá força. O Senhor é o Deus que faz surgir força de onde não existe e vai construindo em nós, Pai, a característica de um guerreiro, de uma pessoa que está pronta para ir morar contigo, Pai. Ora vem, Senhor Jesus. Segure nossas mãos, a mão desta pessoa que ora comigo com fé, para que ela seja surpreendida por Ti nesta semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, o Senhor nos leva a crer, a ter fé mesmo em circunstâncias sombrias. O resultado que às vezes chega na nossa vida, ele pode não ser algo extraordinário, belo, glorioso, como nós poderíamos imaginar. Mas a surpresa de Deus, ela supera todas as coisas, porque Ele é o Criador do universo e ainda assim se importa com uma pessoa tão pequena como eu e você.
de uma forma tão profunda e amável. Deus abençoe o seu dia, a sua semana, e que você possa se regozijar na presença desse Deus que te vê todo o tempo, que te olha e que te cuida e que abre portas onde não existe nem parede, justamente para você saber que Ele é Deus. Deus abençoe. Até amanhã, às 7 horas da manhã, outra vez. Fique com Deus. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like, coloque uma mensagem, me ajude a expandir o Evangelho a quem precisa. Deus abençoe. Até amanhã.